Olá, estamos de volta com o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Neste programa, nós continuamos a falar sobre o bem e o mal e hoje nós vamos comentar, por exemplo, aquela pessoa que não faz o mal, mas se aproveita do mal que alguém faz, é culpável por essa prática também? Vamos conversar hoje sobre isso? Então vamos lá. Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. E para comentar essa questão comigo, mais uma vez comigo, o meu amigo, 3 igos seguidos, Almeida. O meu amigo Alcir Almeida, seja bem-vindo. Contigo, comigo, consigo, acompanhamos e continuamos, tá? Eu comecei a falar, começou a soar aqui uma coisa esquisita, Igor. Mas Não, tudo bem. Mas contigo eu não brigo, viu? Gente, um abração para vocês. Vamos dar continuidade a esse tema que é tão bacana, é tão instrutivo, né? Porque ele vai nas bases filosóficas da doutrina espírita. Forte abraço. Almeida, Oi. e é exatamente isso, Almeida. Esse comentário que você fez, ele vai nas bases filosóficas. Né? Para a gente pensar, refletir. O que é que eu estou fazendo? Qual é a moral desse negócio? Qual é a moral disso tudo? Onde é que eu entro nessa... É interessante, é exatamente isso, Almeida. E na questão 440, que nós vamos comentar a partir de agora, Almeida, o Kardec fez a seguinte pergunta: aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? É aquela coisa. Então, eu não roubo, mas você roubou alguém e deixou cair alguma coisa ali pelo chão. Eu vou lá e pego para mim. Sabendo que é roubado. Sabendo que é roubado. Mas não foi eu que roubei, eu só peguei o que caiu ali no chão. Eu não tenho nada a ver com isso. Rapaz, eu fico lembrando de algumas situações. Golpe. A gente sempre acha que está dando golpe, sempre acha que tá dando uma de esperto. No mundo verdadeiro, no mundo das coisas verdadeiras, no relativismo do dia a dia, essas coisas passam batido. Mas na vida espiritual não é assim. Não é. Uma coisa é... O teu avô, o meu avô, foi uma pessoa desonesta que subtraiu o bem de alguém. Aí você encarna depois e acaba se aproveitando do fruto da violência, do mal feito de um antepassado seu. Você não tem responsabilidade nenhuma. Agora, você está ali, você está vendo alguém fazendo mal feito. Você dá uma de omisso, não se envolve, mas se aproveita do mal feito, é como se tu tivesse feito, sem querer fazer rima. Mas a coisa é essa. Não tem onde discutir, onde ficar debatendo muito. Né? Se você está participando da origem do mal, ainda que por omissão, é a mesma coisa que tivesse feito. É exatamente, Almeida. Eu estava lembrando, nós já comentamos isso aqui em outras oportunidades, de um fato corriqueiro que eu já vi acontecer. A pessoa está no supermercado, fez uma compra de R$10, você dá uma nota de 20 e recebe 40. E recebe, sei lá, 40, alguma coisa errada a mais, e você embolsa o troco e diz: não, mas não foi eu que peguei, foi ela que me deu. Ora, a moça do caixa ou o rapaz do caixa cometeu um engano, ele se enganou. E você está se beneficiando do engano dele, inclusive para prejudicá-lo, porque ele vai ter que pagar aquela diferença. No final do dia, no fechamento do caixa, ela vai ter que arcar com aquilo, né, Almeida? Vai. Então, são coisas simples do dia a dia e que a gente muitas vezes não percebe, e é exatamente nessas coisas pequenas que a gente está escorregando, que a gente está se comprometendo com as leis da natureza, que são sempre... Agora você imagina, sei lá, eu estou numa posição de chefia em algum lugar, né? E eu estou mexendo com dinheiro público. Aí alguém sabe, não, o Alcir não fica fazendo, mas eu vou fazer um agrado para o filho dele.
é tão culpado como se eu tivesse feito algo errado. Né? Porque eu estou me deixando influenciar por uma situação desse tipo. Né? Você pode até querer se enganar. Pode tentar. Não é para mim, é para o meu filho. E não fui eu que pedi. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pedi esse emprego para o garoto. O garoto é muito capaz. O garoto é muito bom. Né? E não funciona, não é assim. Ou seja, se engane se quiser. Fique à vontade. Fique à vontade para se enganar, mas a conta vai chegar. Chega. Tem alguém muito atento. Rapaz, eu vou dizer uma coisa. Essa colocação que você fez, ela, de certa forma, antropomorfiza a justiça. O alguém, né? A justiça verdade. não é aquela coisa. Quando a gente começa a entrar numa faixa vibratória desse tipo, você fica enredado num campo eletromagnético em que esse tipo de vivência um dia vai te causar mal. Já está te causando mal no momento que você aceita. Porque você aceita que essa vibração ruim passe a fazer parte do seu eu. Né? Às vezes a gente esquece dessas coisas. E é verdade, Almeida, e foi muito bom você fazer esse comentário, até para a gente aprofundar um pouco nisso. Muitas vezes a gente se deixa levar por essa crença ainda, né? De que Deus... Está olhando. Ele está olhando para a gente, com o caderninho na mão assim, opa, errou ali, né? Opa, só ticando. Só ticando, né? E não precisa, né? A natureza, as próprias leis da natureza... A doutrina espírita é muito sábia quando ela ensina isso. Na verdade, o Pai Eterno criou leis naturais perfeitas, maravilhosamente perfeitas. Que nos regem automaticamente. Ele não precisa ficar prestando atenção, embora ele nos conheça um a um. Ele sabe quem somos, do que somos capazes e quando somos capazes do quê. Por isso que a gente diz que Deus não castiga ninguém. Nós nos castigamos a nós mesmos quando infringimos as leis. Quando você entra em desarmonia com aquilo que é certo, você começa a navegar por oceanos menos saudáveis. Mais revoltosos, né? Águas revoltosas. Mares mais revoltosos, sujeito a escolhos, gosta da palavra? Escolhos. Né? Escolhos, né? É pedra, é pedregulho. Ali, quando você vê, você está no meio de uma onda e ela já te jogou lá embaixo onde você vai cair, está aquela pedra pontiaguda te esperando. Quer dizer que Deus botou uma pedra no meu caminho? Não. Você escolheu um oceano revolto em que as ondas batem naquela pedra. Só para usar uma imagem, tá, gente? Você escolheu navegar em mares revoltos. Sim. É isso mesmo, Almeida. Excelente observação. Vamos à resposta? Vamos. Eu perguntei não, Kardec perguntou. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável do mesmo grau? No mesmo grau? Resposta. É como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando-a pronta ele a usa, é que aprova e que o faria ele mesmo se pudesse ou se ousasse. Ou seja, é interessante essa palavra, né? Porque a falta de ousadia nessa frase não é comedimento. É covardia. É isso que eu ia dizer. Né? Ele acaba errando duas vezes. Né? Ele erra porque se aproveita do mal feito. Porque gosta do mal feito. Isso. E não teve a coragem devida para cometê-lo efetivamente. Eu fico lembrando de uma frase que está na Bíblia, não me lembro agora em que parte do Novo Testamento, que se é para você fazer alguma coisa, que se você faça. Não seja aquele meio termo que é medíocre demais para fazer A ou B e fica naquele meio de campo. É no Apocalipse, se eu não me engano. Né? Porque ou você pega o evangelho e o assume, ou você esquece o evangelho. Não fica pegando o evangelho, eu quero seguir o evangelho e fica naquela posição ali, porque a vida vem e te atropela. E muitas vezes Apocalipse, tá, gente? É uma posição confortável, momentaneamente, eu não quero me comprometer. Eu sou bonzinho. Eu não quero me comprometer, mas também não quero me afastar muito, porque eu acho que eu posso me dar bem se eu ficar por aqui.
bordejando essa situação. Bordejando é ótimo. Como diria o gaúcho, né? É o gado que fica arrastando perto da cerca. Fica ali, na hora que abrir uma brechinha eu entro. Interessante. Mais alguma coisa, Almeida? Não. Então, na questão seguinte, na 641, o Kardec perguntou: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Eu desejo fazer algo que é mal, mas eu não tenho coragem de fazer. Não faço o mal, mas desejo. A gente deu spoiler, né? A gente deu spoiler. Gente, a gente dá spoiler sem perceber. A pergunta é de muita sabedoria, né? O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Olha, quem é que já não teve vontade de fazer uma besteira muito grande? Um chefe muito exigente que você não teve vontade de ir lá e dar uma defendida na sua honra. Olha, quando você não faz porque você sabe que está errado e você sabe que você precisa se conter e ser uma pessoa melhor, beleza. Eu preciso ser uma pessoa melhor. O bem venceu o mal nessa situação. Você está lutando, aquela velha história do ditado indígena, né? Eu tenho 2 cães selvagens que lutam, um é muito bom. Qual que você está alimentando? Então eu quero alimentar o meu lado bom. Eu quero me fortalecer no bem. Né? Isso é digno, isso é louvável. Agora, quando você não dá a pancada no teu próximo, muito próximo que é o teu chefe, porque você está com medo das consequências, e se você tivesse a oportunidade de bater sem receber as consequências, você bateria? Então, sinto muito, meu irmão. Tá pior do que se você fizesse. É verdade. E essa pergunta, ela toca essa questão. Porque quando você ama o mal e não faz o mal por covardia, por falta de ousadia, é que você está realmente vibrando naquela faixa de frequência. E aliterando o que já está no Evangelho, né? Dentro do seu coração, você já deu soco no outro. Você já cometeu o mal. Você só não bateu com medo da consequência, da responsabilidade. Só não externalizou, só não executou a obra. Mas no seu coração você cometeu. A obra está executada. E o mal está feito. Dentro de ti. É verdade. O que é terrível. Exatamente isso. Né? Isso quando você ainda não pensa um pensamento fulminante em direção ao próximo, que você está, assim, dardejando energias deletérias para cima dele. E ainda tem aquela situação, Almeida, que existe, que é você não tendo coragem de executar o seu desejo. Você vai minando em volta. Você mina e até você se utiliza de terceiros para atingir o seu objetivo. Aí é que a coisa fica complicada. Você ainda envolve outrem, para atingir o seu objetivo ali na surdina, Interessante. Não é? Questões éticas. Você veja como a gente começou esse programa, né? Olha, tem questões maravilhosas e nós estamos falando de ética cristã. Ética espírita, que nada mais é do que ética cristã. Exatamente. Né? Essa que é interessante do tema. Repetindo a pergunta, o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Resposta, conforme. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então é culpável do mesmo jeito. Não foi exatamente o seu comentário. Sim, aquela coisa. Foi o seu comentário. Se eu quero fazer o mal e não estou fazendo o mal por falta de uma oportunidade, o mal já está no meu coração. A gente precisa pensar isso. 642, Almeida. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Eu acho que a gente está repisando essa questão. Mas é aquilo que a gente fala desde muito, né? O Kardec, ele vai pegando um determinado tema e vai fatiando sobre todos os pontos de vista possíveis. E ou seja, tentando pegar os espíritos no contrapé. Isso. E essa pergunta ainda tem uma coisa interessante, né?
que precisa ser criticada porque é um ponto de vista muito comum. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura. Que posição futura é essa? Não faz sentido quando a gente olha sobre uma ética espírita, uma ética cristã. Eu posso, Por favor, fica à vontade. né, sem querer defender o Kardec, que ele não precisa de defesa, e muito menos que eu defenda, Não. né? Mas eu entendo essa questão aqui, É um Almeida. pensamento comum, né? É um pensamento comum e até real também, pelo seguinte, veja bem, se eu falar alguma besteira, você me corrige sem problema. Nós estamos num processo evolutivo, não estamos? Estamos. Cada mal que a gente vence é um passo à frente nesse processo de aprendizagem, nesse processo de aperfeiçoamento. Eu acho que é por aí o sentido dessa frase do Kardec. Deixa eu concluir o meu raciocínio. Então, o Kardec quer dizer, vem cá, então quando eu venço o mal, eu garanto uma posição à frente nesse meu processo evolutivo. Eu estou garantindo o meu progresso, né? Não seria por aí? É válida essa sua, como diz o outro, Fiquei seu de ponto de Fiquei vista. de bem com o Kardec Ficar agora. de bem com Kardec. O perigo é quando a gente lê isso aqui e fica com aquela ideia de posição futura de salvação. Esse né? é o problema. Salvação pós-mortem. Exato. Né? Ela é complicada. Se eu fizer isso, eu não vou para o umbral. Eu vou para o céu. Não, eu vou para o nosso lar. Agora é a vou pro mania do nós espíritas, né? Não, olha, eu quero ir para o nosso lar. Engraçado, a turma quer ir para o nosso lar, mas não quer ir para o Rio de Janeiro agora. Né? Nosso lar não fica sobre o Rio de Janeiro? Sobre a cidade de Campos. Mas abarca ali uma grande Ele porção bem, do, né, sim, aí, do estado do Rio de Janeiro, é a né, porção da Guanabara, né, do do- antigo estado da Guanabara. Né? mas Campos é bem distante. É? É bem distante. Então tá bom. Eu já estive lá. Mas tem um livro, aproveitando, Almeida, tem um livro que não lembro o nome agora, que fala de várias colônias Tem espirituais, vários, né? Tem vários. Aqui no Planalto Central, nos Tem litorais, cidades espirituais. cidades no além. Cidades no Além é um deles. Cidade no além é um deles, não é isso? Cidades no Além é um deles. Que lá no final tem Que tem até um encarte. Tem um encartezinho com toda uma arte de Nosso Lar, que é o último que aparece isso. lá. Mas eu estou lembrando, Almeida, que tem uma arte também com o mapa do Brasil e a Sim, distribuição isso aí, das colônias, sim, né, sim. sobre o território brasileiro. Tem. E todo mundo só quer ir para Nosso Lar. Vai esvaziar as outras colônias, né? Só quer ir para Nosso Lar. Mas, brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte. Gente, como bem você colocou, nós somos seres em evolução. A gente está evoluindo o tempo todo. E nós somos exatamente o que somos. Assim, não. No dia que eu desencarnar, eu serei o Alcir sem o corpo. Né? O que eu sou, eu sou. O fato de eu passar para o outro lado e não me tornará melhor nem pior. Eu continuarei sendo a mesma pessoa, sem as possibilidades e sem as limitações de estar num corpo encarnado. Ponto. Né? Isso posto, o bastará não fazer o mal? Não. Acabamos de falar aqui várias vezes. Não basta. O que basta é você tentar fazer o seu melhor. O seu melhor não é ser perfeito. Nós ainda não somos perfeitos. Mas levantar todo dia com um firme desejo, com exercício da vontade, de hoje ser uma pessoa melhor do que eu fui ontem, é todo o segredo da coisa. Querer melhorar, querer evoluir, se esforçar, agir, não se omitir, agir é uma postura ativa, não é uma postura passiva. O espiritismo tem essa colocação, né? Algumas outras denominações cristãs acreditam que se você ficar de joelhos postos dentro de uma igreja por toda a sua existência, você vai para o paraíso e está resolvido. Nós dizemos, não, nós precisamos viver. Nós precisamos ser submetidos ao cadinho das experiências da carne e demonstrar por atitudes, por gestos, por atuação diante da vida, diante do próximo, que nós somos pessoas que aprendemos as lições que nos foram postas e que fizemos da nossa melhor forma. Ninguém precisa ser perfeito
hoje, né? É Uhum. preciso melhorar, sempre. Excelente, Almeida. Vamos à resposta? Vamos lá. Vou repetir a pergunta. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Resposta: não. Redondinho, né? Não. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Olha só, a gente só pensa nos resultados do bem que fazemos e do bem que nós deixamos de fazer. E que surgiu, resultou um mal em função da nossa Inação. inação, né? Fale. Não, Você ia era comentar só isso. alguma coisa? Não. Ah, tá. É isso mesmo, Almeida. Não é, ou seja, não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. É preciso caminhar, é preciso ser ativo nesse desejo de buscar o progresso, de buscar a evolução. Ótimo. Eu acho que cabe mais uma questão, Almeida. Vamos lá. 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? E aí, Almeida, Eu será? vou resumir essa. Eu só vou resumir. Olha, em termos de ensinar e aprender, ninguém é tão ignorante que não possa ensinar. E ninguém é tão sapiente que não possa aprender. Nas questões de bem e mal, ninguém é tão humilde que não possa fazer o bem. Ninguém. Todos podemos fazer o bem. Que o mais não seja, caridade se faz não apenas com braços, pernas e com dinheiro, mas também com olhos e ouvidos. Às vezes olhar com carinho, ouvir com atenção, é tudo que uma alma precisa. Muitas vezes é isso. Então, por mais humilde que sejamos em qualquer contexto social, a gente sempre pode fazer algo de bom. Almeida, você me lembrou um fato que está longe no tempo, mas, inclusive, tem fatos mais recentes, mas não sei por que eu lembrei dele. Certa vez, eu estava participando de um seminário espírita, né? E cheguei para uma pessoa e não sei por quê. Perguntou para ela. Ai. Não, eu fiz um elogio. Ah, sim. Eu chegar aqui para vocês e assim, ô, Almeida, bacana, ó, você está combinando com essa barba, ficou, né, harmonioso o seu rosto com essa barba. Ó, o que ele está dizendo é que eu consegui esconder a cara. Vamos lá. Não é uma coisa simples? Sim, sim. E a gente faz isso muitas vezes, com muitas pessoas, sem nenhuma pretensão, assim, né? Olha, compôs bem, compôs, legal. O que eu lembrei agora nessa sua fala é que naquele dia, isso já tem uns 10 anos, a senhora, ela estava sentada, ela olhou assim, cara, eu não falei da barba dela, Claro que mas não. eu elogiei. Se ela tivesse, você Mas não falaria. Eu a elogiei, né? Você está bem e tal. Olha, a senhora tá bem hoje. Pois é, coisa desse tipo. E ela levantou assim, ela disse assim, você salvou meu dia. E porque eu estou me sentindo um lixo. Aí você pensa assim, né, Almeida? A gente não tem a menor ideia do que está passando na cabeça das pessoas, os sofrimentos, as angústias. Eu não vou lembrar das palavras, tem um Gente. ditado antigo, né? Coração alheio é casa que ninguém entra. E muitas vezes uma coisinha despretensiosa assim, você consegue dar um up na vida da pessoa. Eu fico É lembrando, um bem que você faz. eu fico lembrando daquela música, né? Alô, bom dia, como vai você? Às vezes um bom dia é tudo que a pessoa precisa. É tudo que precisa. E, infelizmente, nós que vivemos em cidades grandes, eu faço rotineiramente caminhadas. Meu filho do lado, eu ali, eu quero nem saber. Papai, por que você está falando bom dia? Cara, bom dia. Exatamente. Bom dia. Eu faço questão, eu fico lembrando do meu interior, que todo mundo dá bom dia para todo mundo. A gente só falta dar bom dia a cavalo. Mas tudo bem. É verdade, Almeida. Ali onde eu moro, você conhece, tem... Os prédios colocam aqueles... Os latões de lixo, né? Sim. E que nem tudo é lixo. Não. Porque tem aquelas pessoas hoje em dia, está muito comum nas cidades grandes, coletores, né? Que saem catando papelão e tal. E são pessoas trabalhando. Ah, não, dou bom dia para esse povo o tempo todo, graças a Deus. Almeida, já tem um bom tempo que eu aprendi a fazer isso. E uma vez, eu estava de vez em quando a gente ouve que não quer ouvir também. Mas eu faz não parte. tive esse desprazer ainda Eu não. já tive.
Eu estava saindo de casa e eu parei assim, eu falei, gente, tinha um casal catando lá, colocando no carrinho deles lá, né? E eu falei, olha só, as pessoas passam para lá, passam para cá, parece, eles são invisíveis, São. né? E eu falei, deixa eu ver se dá certo. Aí eu parei, bom dia, pessoal. Eles olharam assim, surpresos. Você virou assombração, né? Surpresos, como que diz Sim. assim, olha, ele tá vendo a gente aqui, O que eu tô fazendo errado? né? Ele já tá com medo, vem um cara arrumado, vestido, mora por aqui, veio dar bom dia e veio dar uma bronca na gente. Eu não tinha pensado nisso, de repente é isso, né? Aí eu dei bom dia. São pessoas que vivem o tempo todo na defensiva. Falei bom dia e aí eles responderam, né? E era assim, algo perto das 8 da manhã. Uhum. Aí já que ele deu um bom dia assim, bem efusivo também, né? Esboçou um sorriso, inclusive. Eu perguntei assim, que mal lhe pergunte, vocês já tomaram café hoje? Aí ele ficou assim, né? Aí, não senhor, não tomamos café não. Você botou isso na defensiva. Sim. Aí eu falei assim, eu poderia oferecer um café para vocês? Claro, senhor. Aí voltou a sorrir de novo. Uhum. Eu estava indo à padaria. Aí comprei lá um material e trouxe para eles. Eles sentaram e eu fiquei conversando com eles. E aí eles falaram Quem ganhou o dia foi você, viu? Quem ganhou o dia foi você. E até aí eu não tinha ganhado o dia. Uhum. As coisas que eles me falaram depois, Da vida que deles. eles pararam ali, sentaram no meio fio, e eu fiquei com eles batendo um papo ali e tal, assim. O que eles falaram, eu chego a arrepiar assim. Porque é emocionante. A gente está falando de praticar o bem. E muitas vezes, né, Almeida, custa tão pouco fazer um bem. E às vezes o bem que você fez foi mais ter sentado e ouvido eles do que o próprio pão com uma margarina que tu tenha dado. Tá entendendo? E aí está perguntando aqui, né? Tem pessoas que nascem sem condição nenhuma de fazer o bem? Não, gente. Onde quer que a gente esteja, a gente pode fazer o bem. Nem que seja dando um bom dia para alguém, olhando nos olhos de alguém, ouvindo. Você falou uma coisa aí que... Tem tempo. Ixi, tem não. Tem não. Tá acabando. Semana que vem eu vou contar uma história muito bacana de uma dissertação de mestrado que um cara falou sobre as pessoas invisíveis. Forte abraço. Almeida, eu me descuidei do tempo, passou rápido. E vocês me desculpem também. Bom, mas eu vou deixar essa pergunta para a semana que vem, Almeida. Uhum. Porque a resposta ela é um tanto longa e a gente precisa comentar mais sobre isso. Pode ser assim? Pode. Até semana Abração. que vem, Almeida. Abraço. Grande abraço. A gente se vê na próxima semana, quando a gente vai dar continuidade à questão 643 de O Livro dos Espíritos. Forte abraço.